Imagina acordar sozinho no espaço. Você abre os olhos, está cercado de telas piscando, instrumentos estranhos e dois corpos sem vida ao seu lado. Nenhuma lembrança, nenhum som, nenhum contexto. Essa é a premissa incrível de Devoradores de Estrela, do Andy Weir, do mesmo autor de Perdidos em Marte. E o que parece uma história de ficção científica sobre sobrevivência, logo se transforma em uma das narrativas mais humanas e emocionantes que eu li nos últimos tempos. Hoje vamos mergulhar nesse livro e entender por que ele é uma joia moderna da ficção científica. Mas antes de mergulhar na história em si, vale a pena conhecer quem é o cara por trás dessa maluquice toda. Andy Weir, vou botar o rostinho dele aqui. É aquele tipo de autor que prova que a curiosidade e paixão pela ciência pode criar literatura de verdade. Antes de ser escritor, ele era programador e apaixonado por física, engenharia e espaço. Muita coincidência aqui. Ele começou publicando histórias em fóruns online até que Perdido em Marte explodiu e ele finalmente pôde viver o sonho que, confesso, também é o meu, poder viver só de escrever. A marca registrada dele é o que eu chamo de emoção científica. Ele pega problemas técnicos reais e transforma em desafios humanos. Em Devoradores de Estrela, ele leva isso ao extremo, com um protagonista que literalmente precisa redescobrir quem é enquanto tenta salvar o universo. A história começa quando Ryland Grace acorda dentro da nave Hail Mary. Ele não lembra de nada, nem o nome, nem a missão, nem o motivo de estar lá. Conforme vai recuperando a memória, descobre que fazia parte de uma missão para salvar a Terra de micro-organismos chamados astrofágicos, que estão literalmente devorando a energia solar. Bom, pois é, devorando o Sol. E o nome do título em português, Devorador de Estrela, começa a fazer todo sentido, apesar de não ter nada a ver com o nome em inglês, que é Hail Mary, que poderia ser traduzido como Ave Maria. Realmente, não ficaria um bom nome. Pronto, ponto para os tradutores brasileiros. Dessa vez, acertaram. A humanidade está à beira da extinção e a Hail Mary foi enviada numa última tentativa de salvação. Só que Rayland é o último sobrevivente. O que vem a seguir é uma jornada de isolamento, aprendizado e, eventualmente, de amizade. Daquelas que fazem o coração apertar. De verdade. Uma das coisas que mais me surpreendeu em Devoradores de Estrela é como Andy Weir constrói a narrativa. A história é contada no passado e o autor usa a amnésia do protagonista como uma ferramenta genial. Cada pequeno retorno de memória, a gente descobre algo novo. Às vezes sobre Ryland como pessoa, suas motivações, seu passado na Terra e outras vezes sobre a própria Hail Mary, como ela funciona, o que cada equipamento faz, quais são os protocolos da missão, entre outras mil coisas. Esses mini flashbacks são como peças de quebra-cabeça que vão encaixando até formar um quadro completo. O mais impressionante é que eles não são aleatórios, tudo é milimetricamente calculado e estruturado. Dá para sentir que o livro foi planejado em um outline detalhado, talvez antes mesmo de começar a escrita. É como se Andy tivesse pegado a primeira metade da história, cortado em pedacinhos e espalhado esses fragmentos pelos capítulos seguintes. Ou seja, o primeiro flashback é o começo de tudo e o último é a última coisa que aconteceu antes do começo do livro. Faz sentido? Né? Esse equilíbrio entre o presente e o passado é o que mantém o leitor completamente preso. Terminei de ler esse livro em tempo recorde. Não faz nem uma semana que eu comprei e não faz nem 4 dias que eu comecei e terminei. Então, veja como ele prende. Passou na fila aí na frente de um bocado, por sinal. Bom, a ciência aqui não é só pano de fundo. Ela é parte da emoção. E Andy Weir transforma cálculos, espectros e fórmulas em momentos de euforia.
Ele mostra que o ato de entender o mundo pode ser tão emocionante quanto uma cena de ação. A curiosidade se torna a bússola moral do livro. E enquanto Raylan conhece Rock, um ser totalmente diferente, com outra biologia, outra linguagem, o que move a relação deles é exatamente isso: curiosidade e empatia. Além da parte de sobrevivência, né? Então, eles não se enfrentam, eles se estudam, se adaptam e aprendem juntos. É uma das mensagens mais bonitas da obra. Entender o outro é a forma mais pura de amizade. E é por isso que eu acho que Andy Weir escreve ficção científica sobre pessoas e não sobre planetas. Entre os pontos fortes, sem dúvida, está a estrutura impecável e a clareza com que Weir conduz uma história complexa. O livro é coerente, amarrado e te recompensa a cada nova descoberta. Mas é claro, nem tudo isso é perfeito. A primeira metade tem uma certa falta de ação. Muita descrição, muita teoria. Isso pode fazer o ritmo parecer lento para alguns leitores, inclusive para mim, no início. Mas não o suficiente para eu largar o livro. E o segundo ponto é o excesso de hard science. Eu particularmente adoro, dá realismo e precisão, mas muita gente vai pular alguns parágrafos ou não entender completamente certos trechos. Mesmo assim, isso é parte do charme. O livro te faz sentir que está realmente participando de uma missão científica. Vale a pena dizer também que o livro... Vale a pena dizer também que o livro está com promoção, o e-book, de R$13,96, praticamente de graça. O audiolivro por R$44,99 e o livro capa comum por R$70,29. Vou deixar os links aqui embaixo. É isso. Bom, aqui é a parte que vai ter alguns spoilers médios. Spoilers maiores vão ficar mais pro fim do vídeo. Aqui vai só sobre os personagens e as interações deles. Mas se você não quiser ter nenhum tipo de spoiler, pausa o vídeo e só volta depois que terminar de ler o livro. Se não, só você só se incomoda com spoilers maiores, vai ter a outra parte no final. Aí você faz a mesma coisa, volta a pausa e só volta no final. Bom, Raylan Grace é um protagonista muito humano, inteligente e irônico, mas cheio de inseguranças e culpas. Já Rock, seu parceiro alienígena, é o contraponto perfeito. Ele é direto, prático, extremamente leal. Junto, eles formam uma dupla improvável que funciona como metáfora da cooperação entre diferenças. É impossível não se emocionar com a evolução da amizade deles. Rock é de longe o meu personagem favorito, roubando a cena completamente. Fico curioso para saber se outras pessoas pensam como eu. Eu adoro ele chamando Raylan Grace de burro e mandando ele dormir. Sensacional. Quando eles evitam disputas, dizendo só coisa cultural, é genial. É o equivalente de um porque sim, e o outro simplesmente respeita. Cara, isso é algo que a gente devia levar para a vida real, né? Outro ponto que não posso deixar de passar é que, diferente de outros autores, que muitas vezes passam por cima de detalhes, o Andy explica em detalhes como funciona toda a aparência e o sistema físico e às vezes químico de Rock. É algo impressionante como ele pensou em tudo, em diversos detalhes, como ele gera energia, como funciona seu sistema imunológico, como ele dorme, como ele se recupera de avarias, como é o seu sangue e por aí vai. Sei que ele teve a ajuda de ao menos 5 especialistas em diferentes áreas. Ele explica isso nos agradecimentos, para que o livro fosse o mais verossímil possível. Mesmo assim, é impressionante a quantidade de detalhes técnicos que tem nesse livro. Bom, aqui é a hora dos spoilers maiores. Se você não leu o livro, não passe daqui de forma alguma. Certo? Fica o aviso, tá tendo tempo aí pra você poder sair. Saia, bote pausa. Ainda tá aqui? Pausa, sai. Que aqui agora a gente vai
para a parte mais importante da história, de toda a história, né? Que é o seu final, o seu clímax. Quando o Raylan Grace faz sua decisão final, se você leu, você sabe do que eu tô falando. É um momento de pura humanidade, onde a força da amizade rompeu até uma das maiores barreiras do protagonista, o próprio medo, a própria covardia. Ele sacrifica a própria chance de sobreviver em nome da amizade. É uma escolha triste, mas também bonita. O tipo de decisão que define o que é ser humano. O final me deixou dividido, senti tristeza por essa dualidade, mas ao mesmo tempo, uma satisfação profunda com a decisão e com o final que essa decisão gerou. Inclusive, esse é um ótimo exemplo de livro que não precisa de prólogo, mas que gritava por um epílogo. E mesmo sem um epílogo nominal, o autor decidiu chamar o epílogo de capítulo 26. Mas não deixa de ser um epílogo. Então, o epílogo, capítulo 26, não nos mostra um final perfeito, apesar de satisfatório. Mas eu me pergunto, teria como ser? Devoradores de Estrela é um livro sobre curiosidade, empatia, sacrifício e, sobretudo, amizade. Andy Weir entrega uma história onde ciência e emoção caminham lado a lado. É uma ficção científica que faz você rir, aprender. Eu mesmo nunca tinha parado para pensar por que micro-ondas tem aquela malha no vidro. Enfim, bom. E no fim de tudo isso, você sente um nó na garganta. Mesmo com suas pausas longas e tecnicidades, é uma leitura que te lembra o valor da cooperação e da bondade, mesmo em meio ao vazio do espaço. E para mim, isso é o que torna esse livro inesquecível. Me conta aí, o que você achou da escolha final de Raylan Grace? Até o próximo vídeo e lembre-se, curiosidade é o combustível que move as estrelas. Até a próxima.